Glória a Deus. Que alegria estarmos aqui nesse novo tempo, nesse novo ano, iniciando essa nova série, nossa primeira série do ano, e já aprendendo a respeito de algo que é tão fundamental para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. Que é estarmos fundamentados sobre essa verdade. Que é estarmos a nossa vida aliançados com aquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. E isso para nós é um motivo de muita alegria, de muito amor no nosso coração, essa nova série que vai falar sobre esse renovo, essa vida restaurada pela palavra de Deus. Porque nada melhor do que iniciarmos o nosso ano entendendo isso para a nossa vida. Porque uma das coisas que mais acontece, é muito comum dar uma passagem no final de um ano para um outro, você poder pensar na sua vida, repensar nas coisas que você quer para o próximo ano, naquilo que na sua vida precisa ser melhor, naquilo que precisa avançar, em coisas que precisam ser renovadas, restauradas na sua vida. Então essa série vai ministrar sobre o nosso coração e sobre a nossa alma, para que a gente possa entender o que é estarmos uma vida debaixo da vontade de Deus. Porque quantos querem viver um ano extraordinário com Deus esse ano? Amém, todos nós queremos. E precisamos ser renovados pela presença de Deus, renovados pela palavra do Senhor. Essa palavra precisa estar na minha vida, na sua vida, no seu coração todos os dias. É como o salmista diz: guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque essa palavra tem que ser vida dentro de cada um de nós, e ela vai nos ajudar a entendermos então de fato aquilo que são os planos, o caminho e a vontade de Deus para cada um de nós. Então é comum a gente refletir na nossa vida aquilo que precisa desse renovo, daquilo que precisa ser restaurado, daquilo que precisa ser alinhado de acordo com a vontade do Pai para as nossas vidas. Porque ao longo da nossa jornada a gente enfrenta muitos desafios. Ao longo do ano, eu não sei vocês, mas talvez eu tenha chegado nesse ano agora e falar: Deus, esse ano eu quero viver muito mais do Senhor. Eu quero viver muito mais do Senhor do que eu vivi no outro ano. Eu quero afundar naquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida e agarrar naquilo que o Senhor tem preparado para mim. Porque muitas vezes as lutas, os desgastes nossos espirituais, emocionais, aquilo que nós temos vivido, muitas vezes vai nos esgotando a nossa força. Então nós precisamos desse renovo que vem do alto. É como eu disse, talvez nós estamos olhando com a nossa vida, com a perspectiva, com o foco nas coisas desse mundo, mas não olhando naquilo que Deus tem preparado para nós, não olhando naquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas, na vida abundante que Deus tem preparado para nós. Muitos talvez se contentam em viver uma vida menor do que a vida que Deus tem preparado para cada um. E Deus fala que eu tenho uma vida para vocês de um futuro que é melhor do que você pensa para você mesmo, que você imagina acerca de você mesmo. Eu tenho um futuro que é muito maior, muito melhor, um caminho que é muito mais alto do que os seus caminhos. Então Deus fala para nós que Ele tem planos maravilhosos preparados para nós. E nós vamos aprender ao longo dessa série, meditando no livro de Salmos, a respeito daquilo que é a vontade de Deus para nós, entendendo esse renovo em cada área que a nossa vida precisa, a nossa identidade com Deus, entendendo quem nós somos. Vamos entender também da parte do Senhor aquilo que é um lugar de descanso que Deus tem para a nossa vida, entendendo da parte de Deus a respeito de algo que é sobre uma cura emocional que nós precisamos, sobre a nossa saúde espiritual, sobre o renovo do nosso espírito que nós precisamos diante do Senhor. E vamos experimentar também a respeito desse Deus que provém todas as coisas, amém? E Deus tem tudo isso preparado para nós. E é maravilhoso a gente pensar no livro de Salmos, porque, não sei você, mas quando você lê um salmo, muitas vezes você se identifica com aquilo que o salmista está passando e fala: cara, que trem massa, velho. Parece que ele está passando aquilo que eu estou passando também, porque é exatamente isso. Aquilo que o salmista relata nos seus salmos é aquilo que ele estava atravessando na sua vida. E muitas vezes a gente vê um salmo tão lindo, igual o salmo que a gente vai meditar hoje, que é o Salmos 23. Você fala: cara, que declaração maravilhosa. Mas era o salmista rasgando o seu coração diante de Deus, falar: Pai, eu estou passando por isso, mas eu creio no Senhor que provê a minha vida. Eu creio no Senhor que está comigo em todo o tempo. Eu creio no Senhor que tem guardado a minha vida até aqui. Eu creio no Senhor que tem renovado as minhas forças. Então é maravilhoso quando a gente se identifica com isso. E o livro de Salmos traz para a gente essa referência de algo íntimo, de algo pessoal, de algo que o salmista estava atravessando, que eu e você talvez passaremos por algo parecido, mas que nós tenhamos essa certeza que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é a nossa rocha. Assim como o salmista tinha essa certeza no seu coração, assim como ele compreendia esse Deus que estava com ele. Então nós vamos aprender durante 5 semanas a respeito disso. Hoje, no primeiro dia, nós vamos ver a respeito do Salmo 123, que nos ensina a respeito dessa restauração, da nossa identidade com Deus, de nós como ovelhas desse Senhor, que é nosso pastor. Vamos aprender no Salmo 62, a respeito de descanso para o nosso corpo e para a nossa alma.
Na terceira semana, vamos aprender a respeito dos Salmos 34, sobre uma cura emocional para as nossas vidas, para que tenhamos as nossas emoções alinhadas com aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Na quarta semana, vamos aprender a respeito desse renovo espiritual, esse renovo que nós precisamos diante do Senhor. Está lá no Salmo 51. E na última semana, vamos aprender a respeito dessa certeza do suprimento de Deus na nossa vida, que está no Salmos 37. Que você possa estar conosco ao longo dessas 5 semanas, amém? Para que você possa experimentar no seu ano, um ano extraordinário de Deus na sua vida. Para que você possa experimentar a plenitude de vida que Deus tem para você, através dessa série de mensagens que Deus vai nos ensinar, começando a partir desse dia de hoje, amém? Então nós vamos aprender hoje, então, a respeito dos Salmos 23. Esse aqui é uma palavra maravilhosa, é uma palavra que, particularmente para mim, é muito especial, né? É uma palavra que me acompanha desde sempre, desde que eu nasci. Essa palavra, essa promessa de Deus me acompanha, né? Para os mais antigos era muito comum a gente ver isso com frase de para-choque. Hoje em dia a gente quase não vê caminhão mais com frase de para-choque, né? Mas a gente via muitos Salmos 23 ali nos Salmos, nos para-choques. É comum hoje a gente ver hoje na bio do Instagram das pessoas ter lá essa frase como destaque, que o Senhor é meu pastor, de nada me faltará. É um Salmos muito famoso, um Salmos muito conhecido, mas que traz para a gente um entendimento muito forte a respeito daquilo que é o descanso que nós precisamos ter nas mãos do Senhor. De entender que Ele é aquele a quem nós estamos agora entregues a nossa vida, para que Ele nos conduza de acordo com o teu propósito, de acordo com a sua vontade. E nesse período de férias, não sei se você percebeu isso, mas é muito comum, talvez você também já falou isso, de pessoas que acabam de chegar de férias e falam: nossa, parece que eu não descansei nada, parece que eu estou muito mais cansado do que eu estava antes de sair de férias. Porque são pessoas que ainda não compreenderam o verdadeiro descanso que Deus tem para as nossas vidas. Que descanso não está ligado muitas vezes a viver uma vida e falar assim: eu vou descansar, então eu vou ficar sem fazer nada. Não, descanso não tem a ver com isso. Embora você descansa fisicamente quando você fica sem fazer nada, você fica ali na sua casa, no seu recanto, no seu lugar quietinho. Mas Deus quer falar para a gente que o verdadeiro descanso está em compreendermos quem Ele é, de compreendermos esse amor de Jesus pelas nossas vidas, de entendermos que Ele é o nosso pastor, que a nossa vida está guardada nele, que Ele vai nos conduzir por caminhos que são melhores que os nossos caminhos. Então isso vai trazer descanso para a minha alma. Isso produz paz no meu coração, produz paz no meu espírito. Ainda que as demandas, as correrias do dia a dia venham, ainda que nós vivamos uma vida que temos que alcançar os nossos objetivos, nossas metas, nossos propósitos, mas nós descansamos no Senhor por saber que Ele cuida de nós. Então isso produz descanso no nosso coração. É isso que o salmista quer dizer para nós quando ele fala a respeito disso. E tem um livro que é muito bom, da Sal Editora, que fala a respeito desse descanso de Deus para nossas vidas. Um livro que abriu a minha mente a respeito desse descanso que nós precisamos encontrar no Senhor. Desse descanso de paz para a nossa alma e para a nossa vida. O livro chama Descanso. Se você ainda não leu esse livro, se você não tem, eu quero te encorajar no final, passar ali na S-Store, ver se ainda tem disponível lá e comprar esse livro para você. Chama Descanso, para que você possa aprender a descansar no Senhor. E a base dele é exatamente a base dos Salmos 23. Então é um livro muito especial. Você também que nos acompanha de casa, basta você entrar lá no site da Sal Editora, tá bom? Acessar o Instagram lá e poder comprar esse livro, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, assim como abençoou e transformou a minha vida. Mas entenda, meu irmão, que esse verdadeiro descanso da sua vida está no Senhor. Porque muitas vezes, igual eu falo, a gente está tão atarefado com as coisas, o ano já começou e você está aí: nossa Deus, eu preciso alcançar aquilo, eu falei que eu ia fazer isso, eu falei que eu ia começar a atividade física, eu falei que eu ia fazer isso, aquilo, outro. De repente você está com o seu coração angustiado, cheio de angústia no seu coração, de medo, de ansiedade, de preocupação pelo futuro. E o ano está só começando. Então, cara, muitas pessoas esquecem de descansar no Senhor, porque acham que estão vivendo apenas um grande sucesso. Fala assim: não, tudo está dando certo, a empresa está boa, está dando um lucrinho, está dando um lucro legal, as empresas estão indo bem, o trabalho está indo bem, o casamento está tudo legal, está mais ou menos, tem um dinheirinho na conta. Não, está indo, eu estou com sucesso. E muitas pessoas se deslumbram com o sucesso e esquecem da família, esquecem do casamento, esquecem do propósito que Deus tem para a sua vida. Então entenda, e esse livro Descanso, ele vai falar muito no seu coração a respeito disso, de alinharmos a nossa vida com o nosso coração, com aquilo que Deus tem preparado para nós. Não apenas com o sucesso do que esse mundo diz, mas o verdadeiro sucesso que está do homem e da mulher de Deus, de cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então vamos lá, vamos entender então o que Deus tem para a gente hoje. Eu quero ler com você os Salmos 23, no capítulo 1. Salmos 23, no versículo 1 em diante. Diz o seguinte:
O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu ando por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Prepararás um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Então, como eu disse, é um salmos muito conhecido. Talvez você já tenha ouvido essa palavra, você conhece esses salmos. Talvez a sua Bíblia fique aberta lá no Salmos 23 na sua casa. Mas eu quero te convidar você a refletir comigo agora a respeito dessa passagem, daquilo que o Senhor quer nos ensinar nesse dia de hoje com essa passagem. Porque é um salmo que fala para a gente de algo maravilhoso. O escritor desses salmos foi Davi. Davi, quando ele começa então a trazer isso, Davi tinha uma espécie de um caso de amor com essa vida de pastoreio, porque Davi, antes de se tornar rei de Israel, Davi era pastor de ovelhas. Então Davi conhecia daquilo que ele estava falando, ele conhecia daquilo que ele estava expressando. Ele conhecia a respeito que ele o tinha na sua vida como uma ovelha. E você fala, nossa, no meio de tanto animal, por que Davi foi se comparar com uma ovelha? Por que ele falou que ele era um leão, que era um animal mais brabo, né, velho? Mas vai falar a respeito de uma ovelha, de um animalzinho que é simples, mas um animal que precisa de muito cuidado. Um animal que sozinho ele não consegue fazer nada. Ele é totalmente dependente do seu pastor para tudo. Ovelha não é um animal que você fala assim, vai lá, pega, e ela vai e vai morder alguém. A ovelha não faz isso, velho. Ovelha, você falar com ela, ela fica ali, ela cai deitada, aí não consegue nem virar em pé de novo, se o pastor dela não for lá e subir ela novamente. Então fala para a gente de um animal que precisa de quê? De cuidado de um pastor. Então, assim como Davi compreendia isso, ele entendia que Deus estava cuidando da vida dele em cada detalhe, que Deus guiava os seus passos, os seus caminhos em tudo aquilo que ele fazia. Então o contexto dessa história dos Salmos 23 é Davi então falando a respeito de algo que ele conhecia. Porque para aquele tempo do povo de Israel, o pastor ele simbolizava a liderança, a provisão e proteção para o seu rebanho. Então, ou seja, trazendo isso agora para a nossa vida, você tem esse entendimento sobre você? Que o Senhor é aquele que guarda a sua vida, o Senhor é aquele que provê sobre você, que você é totalmente dependente do Senhor para tudo aquilo na sua vida? Ou você ainda acha que você pode tudo no seu braço forte? Você acha que você dá conta de enfrentar tudo sozinho? Ou você tem colocado a sua vida, o seu coração e falar, Senhor, eu sou frágil como uma ovelha, eu estou aqui para ser cuidado pelo Senhor, eu preciso do seu cuidado, da sua mão sobre a minha vida. Então literalmente o Salmos 23 ele até parece uma poesia, né, de tão lindo que ele é, mas ele utiliza de imagens tão ricas para descrever a nossa relação com o Senhor, a relação do Senhor, Deus, com o seu povo, com todos os seus filhos, de um Deus que não nos deixa sozinho, mas um Deus que está conosco por onde quer que nós andamos, por onde quer que nós atravessamos, aonde quer que nós estejamos, fala que esse Deus agora está conosco. Então esses salmos ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte falando a respeito desse Deus apresentado como um pastor, e no finalzinho, no versículos 5 e 6, ele se apresenta como um anfitrião, como aquele que guarda, como aquele que se assegura bem para que todo o seu povo chegue ao lugar que ele tem reservado para nós. Porque a Bíblia diz que ouvido nenhum ouviu, jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, temos que entender isso, temos que estar nesse lugar onde nós vamos ouvir a voz do nosso pastor. Porque se tem uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da minha jornada, ao longo do tempo que eu tenho vivido esse relacionamento com Deus, é de estar atento à voz do meu pastor. Para onde quer que ele me falar, eu vou seguir. Porque o que foi aquilo que Jesus disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Muitas vezes nós estamos rodeados de muitas vozes, estamos rodeados de muitas coisas que o mundo tem dito por aí. Mas eu quero te dizer, escute a voz do seu Senhor. Escuta a voz do que Deus tem preparado para a sua vida. Escute a voz do que o Senhor está te falando. Você tem buscado uma palavra de Deus para a sua vida, meu irmão? Você tem buscado uma palavra para o Senhor? O que é aquilo que Deus tem falado no seu coração? Porque como eu disse, quantas vezes nós estamos vivendo a vida e o ano já começou e a vida vai levando a gente, vai empurrando, e quando você vê uma série de coisas já ficou para trás. Porque nós não estamos o quê?
ouvindo aquilo que é a voz do nosso Senhor. E Charles Spurgeon e Timothy Keller, ele diz algo muito interessante a respeito do Salmos 123. Ele fala que é uma poderosa declaração de fé de um Deus que é soberano, fiel, mas também que é pessoal. Um Deus que não nos deixa sozinho em meio aos perigos, mas que caminha conosco lado a lado. Olha que coisa maravilhosa. E como eu disse, quando nós deixamos de ouvir a voz desse pastor, talvez pode ser que ele já ficou lá atrás, e a gente está indo aqui sozinho achando que Jesus está conosco. Então quero te dizer, alinhe o seu coração, alinhe a sua vida com aquilo que Deus tem para você, com a palavra que Deus tem emprenhado para a sua vida, para a promessa de Deus que tem a teu respeito. Porque se tem uma das coisas que eu sempre faço, é como eu digo, é quando eu olho para essa palavra e ela traz para mim algo na minha memória que me lembra do meu chamado, que me lembra daquilo que Deus tem para a minha vida, que me lembra do propósito que Deus tem para cada um de nós, mas que nós não podemos esquecer que Ele é o nosso pastor, é Ele que vai dirigir o caminho, não sou eu que vou ensinar para Ele o caminho, mas é Ele que vai me conduzir. Então o primeiro ponto para que a gente possa aprender nessa reflexão do dia de hoje, é que Jesus, Ele é o nosso pastor. O salmista começa dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meus irmãos, isso é uma afirmação muito forte e poderosa para as nossas vidas, que Jesus é o nosso pastor. É reconhecermos que nós precisamos ser guiados, direcionados por Ele, que eu sozinho, eu não consigo ir a lugar nenhum, eu não consigo nem sequer fazer algo se não for dependente dEle. Se tem uma das coisas que eu sempre faço, quando eu termino de escrever as mensagens que eu vou compartilhar, eu falo, Senhor, até aqui o que o homem podia fazer eu fiz, mas eu dependo do Senhor para pregar, eu dependo do Senhor para viver, eu dependo do Senhor para ter o sustento da minha casa, mas o que depender de mim eu também vou fazer, eu vou me esforçar, mas eu sou dependente do Senhor, porque é o Espírito de Deus que faz, não sou eu, é a vontade de Deus que tem que acontecer, não é a minha. Então temos que entender que isso reforça cada vez mais, quando nós dizemos que Ele é nosso pastor, a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Porque isso tem que nos trazer segurança para a nossa vida. Você entender que Ele é seu pastor, que Ele é quem guia os seus caminhos. É igual eu falo, cara, é maravilhoso eu pensar, quando alguém me lembra de mim, fala assim, nossa, lembrei de você em tal lugar, estou te ligando para saber como é que você está. Cara, eu fico assim, agradecido mesmo, um coração muito alegre, falo assim, cara, lembrou de mim, velho. Quando alguém traz um presente, tá falando assim, não, lembrei de você, trouxe um presente para você lá de viagem onde eu estava. Você fala, cara, glória a Deus, velho, obrigado. Você fica com o seu coração alegre quando alguém lembra de você. Agora imagina você lembrar que o seu Pai que mora nos céus lembra de você, que tem um caminho maravilhoso preparado para você, que preparou uma jornada incrível para você viver nesse 2025, que te colocou aqui hoje para você compreender isso, que Ele tem um caminho preparado para você, que Ele quer te conduzir por esse caminho. Porque Jesus lá em João 10, no verso 11, Ele diz, porque eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então cara, olha isso, nós temos um Deus que é Pai, temos um Senhor que quer conduzir a nossa vida, que vai nos guiar então em direção aos caminhos do propósito de Deus para nós. E Jesus, Ele diz que Ele não é qualquer pastor, mas Ele diz que Ele é o verdadeiro pastor. Ele não é aquele que veio para despelar as suas ovelhas, mas é aquele que veio para cuidar das suas ovelhas. Então cara, entenda isso, Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando da sua casa. Confie no Senhor, coloca a sua vida, o seu coração naquilo que Deus tem preparado para você, porque Ele é esse bom pastor. Eu não sei talvez como é a sua história de vida, meu irmão, eu não sei quanto tempo tem que você conheça Jesus, eu não sei se você nascer num berço cristão ou não, mas eu quero te dizer que o Senhor tem um plano maravilhoso preparado para você, meu irmão. Não invista a sua vida nas coisas que se vai por esse mundo, nas coisas que a traça e a ferrugem vai corroer, mas invista naquilo que o bom pastor preparou para você, na vida que Ele tem ordenado para cada um de nós. Porque nós, como ovelha desse pastor, Ele nos chama pelo nome, Ele conhece cada lugar onde nós vamos passar, Ele conhece cada lugar aonde você vai estar, meu irmão, Ele conhece cada tropeço que nós vamos dar. É igual, Vanessa, tem uma das coisas que tem uma canção que estourou no Brasil, né, um tempo atrás, no Brasil e fora do Brasil, que é Ele, nessa canção que a gente cantou aqui muitas vezes. E cara, essa canção ela é maravilhosa, mas muitas vezes nós estamos aqui, a gente rasga nosso coração, nós cantamos, levantamos a nossa mão, e talvez no outro dia a gente não consegue viver essa canção. Talvez você não consegue doar a sua vida por amor e com alegria. E eu estou falando isso, não estou jogando mal a questão da música, amém? Mas Deus conhece cada lugar onde nós vamos pôr a planta dos nossos pés. Talvez nós estamos aqui cantando agora com lágrimas nos nossos olhos, mas talvez amanhã o Senhor saiba daquilo que vai acontecer na sua vida.
Talvez você vai tropeçar ou não. O Senhor conhece o nosso coração, meu irmão, mas mesmo assim Ele nos amou. Mesmo assim Ele nos chamou de filho, Ele nos conhece pelo nosso nome. Então uma das coisas que mais me chama a atenção a respeito disso, eu estava pensando lá naquela passagem que Jesus fala que tinha 100 ovelhas e uma então se desgarrou do aprisco. Eu fiquei pensando, falei assim, se Jesus conhece o nome de cada um, Ele estava falando aquilo ali, Ele conhece as ovelhas. Pensa num pastor que conhecia suas ovelhas, fala assim, ali está a Maria, ali está a Gertrudes, ali está a fulana, ali está o Arthur, a Rose, a Lia, a Esther. Mas peraí, cadê a Gabriela, hein? Nossa, a Gabriela fugiu. Nossa, deixa eu ir atrás da Gabriela. Então fala que o pastor então saiu e foi atrás daquela ovelha que se perdeu. Então eu quero te dizer, o Senhor conhece o seu caminho, meu irmão. Ele vai atrás de você e te chama pelo seu nome, não pelo seu pecado. Entenda porque Ele te ama. Entenda porque Ele derramou a vida dele, o sangue dele por você, para que você pudesse viver então a vida e o caminho dele preparado para você. Amém, igreja? Então nós temos que entender isso e aceitar essa verdade de Deus para nossas vidas, que o Senhor, Ele é o nosso pastor. Jesus, Ele é o nosso pastor. Então se nós estamos firmados nele, de nada nós teremos falta. Então todos nós, meus irmãos, a Bíblia fala lá em Isaías 53, no verso 6, que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Meus irmãos, o castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Jesus. Ele fala que sobre ele, nós que estávamos desgarrados, agora Ele nos coloca todos juntos em um só aprisco. Amém? Como ovelhas do seu rebanho. Então a nossa identidade precisa estar bem estabelecida naquilo que somos, nas palavras de Jesus. Segundo ponto, nós somos as suas ovelhas. Ele diz lá no versículo 2 e 3 do Salmos 23, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Meus irmãos, como ovelhas frágeis na mão do Senhor, eu volto a repetir, temos que nos tornar dependentes da mão do Senhor, daquilo que Ele vai nos guiar, daquilo que é o propósito dEle para nós, do lugar certo que Ele tem reservado para as nossas vidas. Porque muitas vezes quando a gente fala a respeito disso, de um lugar certo, lembre-se de José, meu irmão. José que estava lá na casa dele quietinho, na sua parentela, cuidando das coisas lá junto com seu pai. De repente então ele é vendido como escravo. Deus tinha um lugar reservado para José, onde que ele tinha que estar. E muitas vezes nós não compreendemos aquilo que é o lugar onde o Senhor está nos conduzindo para ir. Porque o lugar parece difícil. O lugar parece, Senhor, eu estou vendo aqui, parece que está tudo bagunçado aqui. Eu estou sendo açoitado, estou sendo acusado de coisa que eu não fiz. Mas entenda que Deus vai te usar no lugar certo, meu irmão. E para isso Ele vai te conduzir por alguns desertos, por alguns lugares difíceis na sua trajetória. Mas é o lugar que nós precisamos estar. É o lugar que Deus quer que a gente esteja. Uma das coisas que eu mais falo com Deus é isso. Falo, Senhor, não deixa eu estar em um lugar onde não é o lugar que o Senhor tem para a minha vida. Mas que eu esteja a minha vida, meu coração, no lugar que o Senhor tem para mim. Então para isso eu preciso encontrar descanso nessas palavras que me trazem refrigério para minha alma, que me renova o meu entendimento, que me traz então e alinha o meu coração de acordo com a vontade de Deus para a minha vida. Porque Ele diz, João capítulo 10, no versículo 9, Jesus dizendo, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, e entrará e sairá e achará pastagem. Então, ou seja, precisamos entrar por esse caminho, meu irmão. A nossa identidade está firmada no fato de que pertencemos a Ele, não naquilo que nós podemos produzir por nós mesmos, mas de fato que nós nos entregamos a esse Deus um dia, falando, Senhor, faz de mim então a Tua vontade. E nós encerramos o ano com a última mensagem dizendo, Senhor, Ineni, eis aqui a minha vida. Eu te pergunto hoje, já em 2025, você tem vivido esse Ineni? Você tem deixado com que o Senhor direcione de fato os seus passos para onde quer que Ele tem preparado para você? Ou você ainda tem buscado ainda na força do seu braço? Ou você tem buscado esse descanso nas coisas que esse mundo pode produzir, nas coisas que esse mundo tem preparado? Porque uma das coisas que mais marca as nossas vidas, meus irmãos, são as nossas atitudes. Não é mesmo aquilo que a gente fala, mas aquilo que a nossa atitude produz. Porque alguém dizer eu te amo é muito fácil. É ou não é? Fala, eu te amo. Ah, mas fala forte, eu te amo. É fácil a gente falar, não é? Agora viva um eu te amo todos os dias. Quem é casado com seu cônjuge, viva um eu te amo todos os dias.
Escolha amar o seu irmão e falar: eu te amo, meu irmão, todos os dias. E perdoar o seu irmão todos os dias. A viver esse amor do Senhor todos os dias. Porque parece que quando as coisas estão dando tudo certo, é fácil. Essa semana eu estava almoçando com uma amiga e a gente estava falando a respeito disso. Parece que quando está indo tudo bem, a gente tem um dinheirinho na conta, está tudo legal, você fala: não, está tudo tranquilo. A gente esquece de voltar aqui nesse lugar e falar com Deus, de abrir o nosso coração, de estar nesse lugar da presença de Deus. A gente começa a buscar as coisas no lugar errado e esquece de buscar o Senhor. Mas quando as coisas começam a dificultar, a gente fala: opa, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso orar mais. Eu preciso orar pelo meu casamento, orar pela minha família, orar pelos meus negócios. Parece que quando as coisas começam a dificultar, é quando a gente lembra de buscar a Deus, meu irmão. Então pare de viver buscando a Deus somente quando você precisa, mas busca alinhar o seu coração com aquilo que é o desejo do Pai para a sua vida. Entenda que esse eu te amo precisa ser de verdade. Tem que ser algo que tem que ser vivido dia após dia. É quando você está cansado, você fala: nossa Deus, estou precisando de mais do seu renovo hoje. Renova a minha vida, renova a minha força, o meu pensamento. Porque muitas vezes o que acontece? Você fala: nossa, eu tive um dia difícil hoje no trabalho. Saindo daqui eu vou tomar uma que eu quero descansar, quero relaxar. É o que a gente mais ouve por aí. Muitas vezes a gente busca esse descanso. Como eu disse, nós estamos precisando viajar, estou precisando descansar demais. É como eu disse, você vai, viaja, e muitas vezes você volta muito mais cansado de quando você foi. Porque você não encontrou esse descanso, essa paz de tanto que você precisava. Essa paz de espírito que você só vai encontrar na presença do Pai. Então precisamos alinhar o nosso coração, a nossa vida com aquilo que Deus tem. Jesus dizendo em João capítulo 4, no verso 14: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, meu irmão, quando você bebe dessa água de Jesus, você não vai encontrar essa água em outro lugar. Você não vai encontrar esse renovo em outro lugar. Somente na sua identidade com Deus, no seu secreto ali, você e Ele, você vai encontrar essa água de fonte, essa fonte que vai jorrar agora através de você, águas vivas. Então entenda que nós somos ovelhas desse Senhor. Então é o nosso segundo ponto de hoje. Que nós somos as suas ovelhas. Terceiro ponto, a nossa identidade precisa estar de acordo com quem nós somos em Cristo Jesus. Ele diz lá no versículo 1, do Salmos 23, porque o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Então, meus irmãos, eu quero reforçar isso aqui mais uma vez, para que você saia daqui entendendo isso. A sua identidade está firmada naquilo que o Senhor diz que você é. Não está naquilo que o mundo diz para você. Não está naquilo que as outras pessoas talvez vão te acusar. Mas está em você compreender a vontade de Deus para você, de compreender aquilo que Ele diz a teu respeito, porque isso traz uma paz para o nosso coração e uma âncora para a nossa alma. É quando nós estamos descansados diante desse Deus, porque Ele revela para nós agora a nossa total dependência dEle, e Ele tem um compromisso com a palavra dEle empenhada com cada um de nós. E essa palavra dEle diz para nós que nós somos ovelhas dEle, diz que Ele é o nosso pastor. Então precisamos entender que é deixar de lado, meus irmãos, aquela ansiedade que toma o nosso coração para as coisas desse mundo. É como eu disse, talvez nós estamos atarefados demais e correndo demais e sonhando um tanto de coisa. Eu estou assim. Essa semana Deus falou comigo algo tão precioso. Eu estava lá no meu momento de oração pela manhã e pensando um tanto de coisa. Sabe quando você está ali orando, mas de repente vem aqueles pensamentos de Satanás e começa a entrar na sua mente e fala assim: ó, você tem que pagar tal conta. Você tem que levar, o cliente está te chamando aqui no WhatsApp, você tem que atender. Você começa a pensar um tanto de coisas e você fala assim: não, Deus, sabe aquela ansiedade tomando meu coração? Deus falou: calma, filho, para que você está assim? Enche o seu coração daquilo que é bom. Para de encher seu coração de ansiedade, de preocupação por as coisas que virão no futuro. Mas muitas vezes a gente teme, porque a gente é humano. Mas eu falei: Deus, então me ajuda a encher meu coração daquilo que é bom. E Deus falou: então enche o seu coração da minha palavra. Enche meu coração da minha promessa para você. Mateus capítulo 6, do verso 24 vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto à vez de comer, ou de beber, ou de vestir. E a chave de tudo isso, o segredo, está no versículo 33 de Mateus 6. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão. Meu irmão, enche seu coração dessa promessa. Não enche seu coração de ansiedade, não. Por as coisas que virão no futuro, por aquilo que talvez você está achando que vai acontecer e pode ser que nem aconteça.
mas enche seu coração daquilo que é a vontade de Deus para você. Então a nossa identidade, meu irmão, está em Cristo Jesus. Esse Cristo que provê sobre a sua vida. Esse Cristo que tem guardado a sua vida até aqui, meu irmão. A palavra do Senhor diz: até aqui o Senhor tem nos ajudado. E esse Deus que começou a boa obra da minha vida e na sua vida, Ele vai completar, meu irmão. Mas para isso, se entregue. Conheça quem você é em Cristo Jesus. Tenha uma confiança assim, sem igual nessa palavra, nessa verdade, meu irmão. Que você é filho de Deus, meu irmão. E nada vai mudar isso. A Bíblia fala que nem a morte, nem o pecado, nada dos poderes dessa terra pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quarto e penúltimo ponto. Esse texto nos traz também, ao refrigerar a nossa memória, o descanso que somente as promessas de Deus podem produzir em nós. Josué capítulo 21, no verso 45 fala: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Meu irmão, tem uma coisa que eu sempre digo: você não vai encontrar escrito na palavra de Deus, então Deus falhou e tudo deu errado. Você não vai encontrar isso escrito aqui, meu irmão. Mas tudo aquilo que Deus disse que iria acontecer, aconteceu. Lembra da história de Noé? Deus falou, usou Noé, falou assim: olha, vai vir um dilúvio. Ninguém acreditou, veio o dilúvio. Então tudo aquilo que Deus disse que vai acontecer, meu irmão, vai acontecer. Ele diz lá no versículo, Salmos 23, no versículo 2 e 3: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Tem uma das coisas que eu aprendi também nesse livro, Descanso, que eu falei no início da mensagem, que abriu a minha mente a respeito disso. Que tem uma parte lá que o autor descrevendo exatamente o que seria esse refrigério que a gente tanto espera, talvez, nas mãos do Senhor. Esse refrigério, meu irmão, pensa num dia que você chega de trabalho cansado. Você fala assim: nossa, hoje o dia foi exausto, trabalhei, foi uma correria. Eu só quero chegar em casa e tomar aquele bom banho, tomar uma chuveirada. E você toma aquele banho de uns 10, 15 minutinhos, você sai daquele banho e parece assim: nossa, precisava demais desse banho. Ou talvez num dia quente, num dia de calor, você chega lá debaixo de uma ducha geladinha, abre aquela ducha, aquela água refrigera do calor que a gente está sentindo. Então, cara, Deus tem pra gente um lugar que Ele quer refrigerar a nossa vida da correria dessa vida. Ele quer refrigerar a nossa vida a respeito daquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Porque Ele tem para nós esse caminho de descanso para a nossa alma, para que a gente possa confiar nele e nas promessas que Ele tem preparado para nós, porque Ele é fiel. E Deus não é fiel a mim, meu irmão. Deus é fiel à palavra dEle, a palavra que Ele empenhou, a palavra que Ele está declarando agora sobre a sua vida, meu irmão. Então confia no Senhor. João capítulo 14, no verso 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitas vezes nós estamos buscando esse lugar do descanso, do refrigério, como eu disse, nas coisas erradas. Enquanto o caminho para o verdadeiro refrigério está na presença do Senhor, está no caminho que Jesus tem para nós, está em seguir o nosso bom pastor por essa trilha desse caminho que Ele tem para nós. Então, o nosso quarto ponto: esse descanso que a promessa de Deus produz na minha vida e na sua vida. É como eu disse, talvez você está num momento que está desafiador na sua vida, na sua jornada. Você está olhando para as coisas, para as circunstâncias, falando: Deus, parece que não tem mais solução, não tem saída. E Deus está te falando: filho, descansa nas minhas promessas, porque é eu que vou fazer, não é você. Amém, meu irmão? Eu estou vivendo um desafio lá em casa, na minha família, peculiar, bem diferente. E eu falei: Deus, o Senhor que tem que fazer, não sou eu. Não é eu que vou fazer, eu sei que é o Senhor. Essa transformação quem que faz é o Senhor. Talvez você tenha orado pelo seu familiar, pelo seu parente, pelo seu amigo, pelo seu marido, pelo seu esposo, pela sua namorada, para ela se converter. Você fala assim: nossa, essa mulher parece que não converte. Cara, eu quero te dizer, não é você que vai converter, é o Senhor que vai converter. Essa transformação tem que vir de dentro para fora. É o Senhor que vai produzir isso. É como eu disse, quando eu lembro da promessa de Deus, que quem faz é Ele, isso produz descanso no meu coração. O meu papel é orar e amar as pessoas, mas quem vai fazer é o Senhor. Amém, igreja? Então que a gente possa encerrar e lembrar daquilo que Deus tem para a gente, que o verdadeiro descanso está em nós entendermos então, no quinto e último ponto, a vida abundante que Cristo tem preparado para nós.
Ele diz no versículo 4 do Salmos 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Talvez quando nós falamos aqui bordão, em outras traduções está: a tua vara e o teu cajado me consolam. É interessante você lembrar como é que era o cajado do pastor. Ele era um cajado que numa ponta ele tinha uma ponta bem afiada na parte de baixo, né, para que ele pudesse ali então espantar os animais, né, que viriam, e poder se defender para que alguém viesse pegar uma das suas ovelhas. Mas a sua ponta de cima ela tinha um cajado com um arco, para que o pastor pudesse resgatar a sua ovelha quando ela passa pelos momentos difíceis, pelos vales que ela não consegue sair sozinha. Então entenda o que Deus está te falando aqui agora nessa tarde, que você é a ovelha dele, que ele te defende dos inimigos, mas ele quer te conduzir por um caminho melhor. Ele está falando que ele não vai te abandonar em meio aos desafios. Eu sempre falo para a galera dos adolescentes que o Deus que a gente serve é o Deus do tamo junto. Não é um Deus que te abandona quando você mais precisa dele, mas é um Deus que está com você em meio aos desafios, que caminha junto com você lado a lado, que vê aquilo que você está passando. Porque ele diz: ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande, né, por um vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Amém, igreja? Jesus diz para nós, meus irmãos, nós precisamos entender então agora de fato que ele é nosso pastor. João 10:10 ele diz: eu vim para que tenham vida e tenham uma vida em abundância. Então, meu irmão, você quer viver uma vida abundante com Deus em 2025? Entenda a promessa de Deus, que essa vida abundante que ele tem reservado para você se dá no cuidado agora que ele tem por você e com você. Então entenda mais uma vez esses 5 pontos que nós estamos aqui aprendendo nesse dia de hoje. Que Jesus, ele é o nosso pastor. Nós entendemos que então, se ele é nosso pastor, de fato nós somos ovelhas do teu rebanho. Entendendo uma vez mais a nossa identidade, quem nós somos em Cristo Jesus, que nada nem ninguém vai poder nos afastar disso. Entendendo que as promessas de Deus produzem descanso na nossa alma, na ansiedade que muitas vezes tenta tomar o nosso coração. Então nós encontramos descanso na provisão, no sustento, na promessa de Deus para nós, que nos dá essa vida abundante. Porque ele diz no final do versículo, no final do capítulo, no versículo 6, né, que fala que bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, meu irmão, essa é a promessa de Deus para você. E quantos querem experimentar isso do Senhor nessa noite, nessa tarde? Então, meu irmão, eu quero te convidar uma vez mais a você se entregar a Ele e falar: Jesus, eu preciso do Senhor. Talvez Deus te trouxe aqui para te lembrar isso, da sua dependência dEle, que Ele quer ser Senhor sobre a sua vida. Talvez Ele te trouxe aqui para te lembrar que você precisa de um pastor. Meu irmão, se tem uma das coisas que eu mais lembro da minha vida, é que eu preciso de um pastor. Eu preciso de alguém que caminha junto comigo. Eu preciso de alguém que me direciona pelo caminho. Eu preciso de alguém que, quando eu tenho dúvida, eu procuro e falo assim: nossa, eu vou procurar meu pastor para ele poder ser junto comigo essa voz de Deus para a minha vida. Porque muitas vezes as pessoas tendem a andar desgarradas como ovelha. Mas eu quero te dizer, uma ovelha sozinha, desgarrada do bando, ela facilmente é pega. Então ande junto, caminhe com alguém do seu lado. Entenda que você precisa desse pastor. Você precisa desse bom pastor agora, dizendo que é Jesus caminhando com você, meu irmão. Para que você experimente esse descanso, esse renovo que vem do alto. Entenda que você é filho amado do Pai. Talvez você ainda não compreendeu isso, você está lutando contra a vontade de Deus. Mas eu quero te convidar você a se entregar ao seu Pai. E lembrar que você é filho. Que você pode encontrar descanso e renovo para a sua alma nele. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa mensagem, Deus. Obrigado por essa palavra tão forte, Deus, que o Senhor ministrou no nosso coração nesse dia de hoje, Senhor. E nós queremos aqui, Deus, não mais uma vez, como apenas um apelo no final de uma mensagem, Deus, mas nós queremos nos entregar plenamente ao Senhor hoje, Pai, em espírito e em verdade, Pai, dizendo que estamos aqui para ser conduzidos pelo Senhor, para onde quer que o Senhor vai nos levar, Senhor. Porque o Senhor é o nosso pastor. E quando nós estamos no Senhor, de nada nós teremos falta. Porque o Senhor conhece, Pai. O Senhor conhece aquilo que cada um de nós precisamos, Deus. A cura que cada um de nós precisamos, Deus. Aquilo que cada um de nós estamos buscando no Senhor, Deus. Oh, Espírito Santo, o Senhor conhece das nossas vidas, Pai, do nosso caminho, o que temos vivido, Deus.
aquilo que em nós ainda precisa ser liberto, que não agrada o Senhor, Deus. Espírito Santo de Deus, transforma a nossa vida e a nossa história. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa aqui agora, Senhor, tocar sobre a vida de cada um dos meus irmãos, aqueles que não estão aqui agora nesse auditório, Deus, aqueles que estão agora através da rádio, através da internet, Pai, ouvindo essa mensagem, que o Teu Espírito Santo vá de encontro à vida de cada um, Senhor, e que o Senhor possa transformar, Deus, a história de cada um, Deus, trazendo à memória que somos filhos, Pai, que o Senhor tem planos lindos e maravilhosos preparados para cada um de nós. Oh Espírito Santo de Deus, o Senhor diz que aquilo que ouvido nenhum ouviu, jamais subiu o coração do homem, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então fala no nosso coração, Deus, aquilo que é a vontade do Senhor, e dirige os nossos passos para conforme seja a Tua vontade, Senhor. É o que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você crê nisso? Então dê o seu melhor aplauso a Ele, amém? A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor.